Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja na vida e no coração de cada um. Queridos, hoje, segunda-feira, nós estamos iniciando mais uma semana dentro da terceira semana do tempo da Quaresma e o nosso Senhor nos dá de presente por meio da igreja este evangelho maravilhoso. O evangelho é aquele em que o nosso Senhor diz: olha, um profeta só não é bem recebido em sua pátria. Interessante notar o nosso Senhor falando isso com uma espécie de desgosto, porque ele não pôde fazer na sua terra muitos milagres. Ele continua falando ali na sinagoga para aqueles que estavam presentes e dizendo: quando Naamã estava doente, o sírio, somente ele foi curado da lepra. Quando houve seca e ficou tanto tempo sem chover, somente aquela viúva de Sarepta foi contemplada com o milagre de Elias, ou com o milagre feito por Elias naquela casa, a viúva de Sarepta. O que isso quer dizer? Eles entenderam que o nosso Senhor estava falando deles. E eles ficaram furiosos e tiraram Jesus dali e quiseram lançá-lo já no precipício, ou seja, que já queriam matá-lo. E queriam matá-lo justamente porque eles entenderam que aquela fala do nosso Senhor Jesus Cristo era direcionada para eles. Era direcionada para aqueles que não acreditaram nele como Filho do Homem. Não acreditaram na palavra, não acreditaram na sua mensagem e ainda mais. Eles ficaram com inveja e procuraram matar Jesus, mas naquele dia foi mais intenso ainda. Eles queriam lançá-lo no precipício, mas ainda não tinha chegado a hora de Jesus. E nosso Senhor saiu do meio deles e foi embora. Ou seja, o nosso Senhor fugiu para não ser morto naquele momento, porque ainda tinha muito a ser feito. A perseguição ao nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua palavra e da pregação forte que ele tinha, denunciando o farisaísmo no sentido de colocar peso demais na vida dos outros e não praticar na própria vida aquilo que pregava, isso fazia com que aqueles homens, os poderosos do tempo, se tornassem inimigos diretos do nosso Senhor. Qual é a mensagem para nós hoje? A mensagem para nós é: tanto mais nós formos profetas do nosso tempo, tanto mais nós seremos perseguidos. Por isso a igreja do nosso Senhor, ela vai ser sempre perseguida, porque ela vai ser aquela voz que vai denunciar o pecado e anunciar a verdade. E a verdade é uma só: nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que a gente comece a nossa semana encorajado por esta palavra, encorajado por esse ensinamento do Evangelho, a sermos esses anunciadores da boa notícia e denunciadores do pecado. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, boa semana na presença do nosso Senhor.